Convido os irmãos a se colocarem em pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24. Livro do Êxodo, escrito por Moisés, no capítulo 24. Vou ler os 11 primeiros versos. Êxodo 24, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, bendito de eternidade a eternidade, soberano sobre tudo, sobre todos, Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. E nós estamos na Tua presença, Senhor, com o nosso coração cheio de alegria, de contentamento, porque o Senhor tem revelado a nós a Tua justiça, a Tua santidade, o Teu poder, e ao mesmo tempo a Tua condescendência, o Teu favor, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, aquele que de forma espontânea veio a este mundo, encarnou no ventre da Virgem Maria, desenvolveu seu ministério terreno, padeceu na mão de homens maus e sofreu todo tipo de injúria em nosso lugar, nos dando a liberdade de te cultuarmos, nos justificando mediante a fé, nos outorgando o seu Espírito que nos santifica. E essa é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor tem operado no nosso coração, Senhor. Nós estávamos outrora mortos nos nossos delitos e pecados, não tínhamos absolutamente nada a te oferecer, mas o Senhor, de forma muito graciosa, nos escolheu, nos salvou, abriu o nosso entendimento, abriu os nossos ouvidos espirituais e nos conduziu à Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Não obstante, Senhor, ainda por causa da natureza, a velha natureza, que luta contra a nova natureza, ainda pecamos, Senhor, erramos, falhamos. Aquilo que não queremos fazer, que é pecar, nós fazemos. Aquilo que nós queremos fazer, que é servir ao Senhor com toda a integridade e perfeição, nós não fazemos, Senhor. Nós pecamos, deixamos de cumprir os Teus mandamentos. Como o apóstolo Paulo, nós também bradamos: miseráveis homens que somos, Senhor, infelizes homens que somos, quem nos livrará
o corpo desta morte. Mas louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, a nossa justificação, a nossa esperança. É com o sangue de Cristo, Senhor, derramado na cruz do Calvário em nosso lugar, é que nós nos aproximamos de Ti, te adoramos com alegria, com contentamento, com gratidão, Senhor. E pedimos nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso culto. Abençoe os irmãos, Senhor, que aqui se congregam, aqueles que nos visitam, aqueles que já te conhecem, que o Senhor continue abençoando, dando graça, que o Senhor aplique esta porção da Tua palavra ao coração desses irmãos. E também, Senhor, te oro por aqueles que ainda não te conhecem, que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados, vivendo de conformidade com os seus prazeres, seguindo os seus próprios pensamentos e andando segundo os valores do mundo, de Satanás. Ó Senhor, tem misericórdia, traz salvação nesta noite, ilumina, Senhor, dá graça e tem misericórdia de mim também, Senhor, na pregação da Tua palavra, do Teu Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, dê graça, me capacite a cada dia para pregar a Tua palavra, com verdade, com graça, com sinceridade, com acuracidade, para a glória do Teu nome, a promoção do Teu reino neste mundo e a edificação da Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos assentarmos à mesa do Senhor, relembrarmos a Sua morte, anunciarmos a Sua morte, até que Ele venha. Dá-nos graça, Senhor, por favor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu tenho exposto o livro de Êxodo nos domingos, pela manhã, mas hoje eu escolhi, e à noite tenho exposto o Evangelho de João. Só que hoje, eu fiz isso uma ou duas vezes atrás, e hoje eu escolhi inverter o texto. Pela manhã estive expondo o Evangelho de João, no capítulo 6, naquele milagre em que o Senhor Jesus caminhou por sobre as águas, no mar da Galileia. E agora à noite estarei considerando o texto que acabei de ler com os irmãos aqui no capítulo 24 do livro de Êxodo. A razão é dupla. A primeira razão é porque o texto de Êxodo 24, 1 a 11, fala, ou está diretamente relacionado ao sacramento da Santa Ceia, já que hoje nós vamos estar nos assentando à mesa do Senhor, celebrando a Santa Ceia, relembrando o derramamento do sangue do Cordeiro, o sangue da aliança. Então eu escolhi Êxodo 24, que é um texto do Antigo Testamento e que lança bastante luz acerca do sacrifício de Cristo e do sacramento do qual nós vamos participar dentro de alguns minutos. Essa é a primeira razão, a razão mais importante, certamente. A segunda razão é didática, mostrar aos irmãos que não existe parte da Bíblia mais importante do que a outra, do mesmo modo que não existe um culto mais importante do que o outro, né? Por alguma questão, não sei por qual razão, no costume se tem o culto da noite como mais importante, né? Onde no culto do domingo à noite se tem que pregar a Cristo e domingo pela manhã se pode falar de qualquer coisa. Pelo menos é esse o costume de forma generalizada no meio do evangelicalismo. E não sem propósito, eu inverto para mostrar aos irmãos que Êxodo 24 é tão importante quanto João 6, e o culto da manhã é tão importante quanto o culto da noite, né? A prova que a diferença é que à noite, por exemplo, a gente vem todo de manga comprida, escolhe a melhor roupa, e de manhã a gente vem mais à vontade. A minha razão de vir de manhã de manga curta é por causa do calor, tá bom? Não é por diferença de culto, não. É porque de manhã é mais quente, então vem de manga curta e à noite vem de manga comprida. Bom, mas deixando isso de lado, eu quero expor, debaixo da graça de Deus, o texto que eu acabei de ler aqui em Êxodo 24, de 1 a 11. O texto de Êxodo 24, como os irmãos já perceberam, e a nossa versão já traz um título aqui, como sugestão para o texto, trata da aliança que Deus fez com Israel. Na verdade, o texto não trata da realização da aliança, mas da confirmação da aliança que Deus havia feito com Israel. Podemos voltar, se os irmãos lembrarem, no capítulo 19, nós estamos expondo o livro de Êxodo, acho que uns 2 ou 3 anos já, e no capítulo 19, antes de o Senhor apresentar o que nós conhecemos como os 10 mandamentos no início do capítulo 20,
O Senhor, no capítulo 19, fez uma aliança com Israel, na verdade, aliança com o povo, que também, para sermos fiéis à revelação e ao texto de Êxodo, é uma ratificação da aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Só que agora, em Êxodo 19, o povo já está grande, numeroso, e Deus então faz a aliança. No capítulo 19 do livro de Êxodo, nós lemos no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, disse o Senhor, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Verso 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Lembra, irmãos, que aqui em Êxodo 24 nós estamos concluindo, na verdade a conclusão foi no capítulo 23, que nós consideramos no domingo passado, pela manhã. O capítulo 23 encerra, o capítulo 24 de forma mais apropriada, encerra a sessão que teve início no versículo 22 do capítulo 20. Porque no capítulo 20, depois da aliança que Deus havia feito com Israel, chamou Moisés, como acabei de ler com os irmãos, nos primeiros versos do capítulo 19. No início do capítulo 20, o Senhor entrega os 10 mandamentos ao povo, e a partir do versículo 22 do capítulo 20, porque no versículo 18 até o versículo 21, o Senhor falou com Moisés. Moisés desceu do monte, falou com o povo, e o povo disse para Moisés: Moisés, nós não queremos que o Senhor fale conosco, tu irás falar conosco para que nós não morramos. E ali eu fiz menção aos irmãos, quando nós consideramos aqueles versos, sobre a realidade de que Moisés é tipo de Cristo, porque naquele instante ele é um intercessor entre Deus e o povo. Ele está se colocando entre Deus e o povo para apresentar a lei e apresentar de Deus ao povo e apresentar o povo ao Senhor Deus, Yahvé, Deus de Israel. Pois bem, depois disso então, o Senhor apresenta a sua lei, os 10 mandamentos, mas de forma prática, uma aplicação prática. E teve início no versículo 22 e foi até o versículo 19 do capítulo 23, onde nós vimos várias leis diretamente ligadas àqueles 10 mandamentos, leis religiosas, civis, leis morais. E chamei a atenção dos irmãos para a realidade de que algumas são específicas para o contexto da antiga aliança, lembrando que todas elas, sem exceção, têm princípios morais para as duas eras da igreja. A igreja no Antigo Testamento, chamada de Israel, e a igreja no Novo Testamento, os crentes em Cristo. E no final do capítulo 23, que nós estudamos domingo passado pela manhã, o Senhor, depois de ter apresentado as leis, a aplicação prática das leis, o Senhor fez a promessa de que o seu anjo, nós vimos que o anjo é Cristo, é o Cristo pré-encarnado. Eu vou fazer referência novamente ao Senhor que se revela aqui no capítulo 24, onde os escolhidos de Israel veem a Deus. Essa foi essa informação que nós temos no final desses versos. E o Senhor, no final do capítulo 23, antes desse verso que nós estamos considerando, fez a promessa de que o seu anjo, o seu mensageiro, que é Cristo pré-encarnado, estaria presente com o povo durante a sua peregrinação, até que chegasse à terra prometida, até que se cumprisse aquele plano que Deus havia idealizado para a primeira dispensação da graça, ou a dispensação do Antigo Testamento. Agora, o capítulo 24 liga, o capítulo 23 com o capítulo 25, a conclusão das aplicações práticas dos 10 mandamentos, com o início da revelação acerca do tabernáculo. Porque no capítulo 25, nós podem ver aí, e a nossa versão traz o título, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo.
Deus agora revelará a Moisés a ideia, o projeto que Deus tem de fazer um tabernáculo para habitar com o povo enquanto o povo peregrina, não é, durante o deserto, que eles estão caminhando para o deserto. Se encontram no deserto do Sinai e acaba de ser concluído o primeiro culto da história, então. Né? Porque no capítulo 19, no momento da aliança, houve trovões, relâmpagos, houve clangor de trombeta, houve tremor do monte, porque o povo estava diante de Deus, havia passado muitos anos escravo no Egito e foram libertos, conduzidos ao deserto para cultuar a Deus, para servir ao Senhor, para receber a lei de Deus. E lá no capítulo 19, o povo disse o quê? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. O que se repete aqui no capítulo 24, na ratificação da aliança, na confirmação da aliança. E é sobre esse tema que eu quero considerar esses versos, que tratam da aliança, ou da ratificação da aliança. O tema é, tudo o que o Senhor falou, faremos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro para a ordem que o Senhor dá, nos versos 1 e 2, depois para a cerimônia da aliança, Deus estabelece a cerimônia da aliança nos versos 3 a 8, e no final eu vou considerar a revelação visível que Deus faz de si mesmo àqueles homens. Olhando primeiramente para a ordem do Senhor, nos 2 primeiros versos nós lemos, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor tu e Arão, e Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, só Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Podemos ter um problema aqui, se nós estivermos desavisados da revelação bíblica, da forma como o texto foi produzido por Moisés, porque no verso 24, no verso 1 do capítulo 24, nós lemos que disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor. Só que até aqui, até no final do capítulo 23, nós temos tido a informação de que Moisés estava no monte. Moisés estava ali no monte, recebendo a lei do Senhor. Mas eu lembro aos irmãos que lá, só para que os irmãos visualizem bem a narrativa, nós encontramos lá no finalzinho do capítulo 19 daquela aliança, no versículo 25, a informação, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Os versos que abrangem o capítulo 20 até o final do capítulo 23 foram palavras ditas a Moisés quando ele estava no monte, porém, ele havia descido. Então, nós temos aqui como um parêntese, final do capítulo 19, abre o parêntese, e no final do capítulo 23, fecha o parêntese. Moisés havia descido, e aí Moisés, autor do livro, traz todas as palavras que o Senhor havia dito. Por isso, quando eu estive pregando esses capítulos, eu disse aos irmãos, essas palavras estão sendo ditas enquanto Moisés está no monte. Só que Moisés relatou depois que ele desceu. É por isso que agora, no capítulo 24, o Senhor ordena que Moisés suba novamente. E a ordem que Deus dá é que Moisés se achegue à presença do Senhor. E ele deve se chegar à presença do Senhor com Arão, com Nadab e Abiú e com os 70 anciãos. Por qual razão? Bom, Moisés é o pastor de Israel aqui. Né? Ele é o pastor humano de Israel. Ele é o que está conduzindo Israel. Ele é o líder de Israel. Quem é Arão? Arão é seu irmão. Os irmãos lembram que quando Deus chamou Moisés lá no início do livro de Êxodo, Moisés levantou várias objeções contra o seu chamado. E uma das objeções foi que ele nem sabia falar direito. Deus disse, então eu vou chamar teu irmão Arão, que fala melhor do que tu, e Arão vai junto contigo até Faraó. E Arão então é um irmão de Moisés, que está com ele na condução do povo. Quem é Nadab e Abiú? Nadab e Abiú são filhos de Arão, que posteriormente, no capítulo mais à frente, eles serão instituídos como sacerdotes, como aqueles representantes do povo que conduzirão o povo à presença do Senhor. É da família de Arão. Deus tem um propósito aqui. E quem são os 70 anciãos? São aqueles juízes, são aqueles responsáveis pela liderança do povo, instituído no capítulo 18 por Moisés, sob a orientação do seu sogro Jetro.
trazendo para o nosso contexto, eu sempre faço isso, esses são os presbíteros de Israel, são os líderes de Israel, são os homens responsáveis pelo governo da igreja no Antigo Testamento, por julgar as causas de forma justa, de acordo com a revelação do próprio Deus. Porque eles têm que adorar de longe, porque é Moisés que tem que ir. Eu já disse isso durante a exposição de Êxodo. Pelo fato de Moisés ser tipo de Cristo. Moisés irá à presença do Senhor. Ele irá levar as causas do povo a Deus, e ele é quem revela, é ele quem entrega a revelação da parte de Deus. Ele é uma figura, então, que aponta para o Cristo, aquele que é o profeta maior do que Moisés, como será prometido em Deuteronômio. Os outros têm o dever de estar ouvindo ao Senhor, porém não de forma tão íntima como Moisés e Deus, porque Deus escolheu Moisés para este propósito. E ainda, irmãos, como eles fazem parte da liderança, me refiro aqui a Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos, isso significa que eles têm grande responsabilidade e eles têm um grande dever de conhecer os mandamentos do Senhor. É assim que Deus faz. A liderança, ela tem a responsabilidade maior de conhecer a lei do Senhor. Né? O pastor, os presbíteros, que são pastores também, eles têm a responsabilidade e o dever de conhecer as leis do Senhor, para então conduzir o povo, para então julgar o povo, para pastorear o povo, como a Bíblia deixa isso muito claro. E eles são chamados também, nesse contexto aqui, para servirem de testemunha da aliança que Deus está fazendo com o povo. Eles devem ser a testemunha dessa cerimônia, desse pacto. Então aqui nós temos a ordem, nos 2 primeiros versos, que Deus dá para que esses homens estejam diante do Senhor, para que sirvam de testemunha, e depois, no verso 9 a 11, a revelação visível que Deus faz de si mesmo a esses homens. Mas antes disso, nós temos a cerimônia da aliança, a cerimônia do pacto, a cerimônia solene, ratificando a aliança que Deus está fazendo com o povo. No verso 3 nós lemos: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Que palavras e estatutos são esses? Êxodo 20, 1 até Êxodo 23, 19. É o que nós acabamos de estudar aí durante os últimos meses. Foram essas palavras que Moisés referiu ao povo. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Está feito então, está sendo ratificada, está sendo confirmada a aliança, semelhantemente ao que havia ocorrido no capítulo 19, quando Moisés falou também as palavras do Senhor ao povo. E vejam, irmãos, aqui que Moisés fala ao povo, o povo promete obediência a Deus, e depois Moisés grafa as palavras. Moisés, verso 4, escreveu todas as palavras do Senhor. No capítulo 17, no versículo 14, ocorreu algo parecido. Moisés também grafou as palavras do Senhor, porque Deus quis fazer assim, na sua infinita sabedoria. Por isso nós temos hoje a Bíblia Sagrada. Deus idealizou assim. Se Ele quisesse, Ele poderia permanecer falando com o homem, como Ele falava de vários modos, de acordo com o início do livro de Hebreus. Não é? Outrora, no passado, Deus falou com os homens de várias formas e de vários modos. Deus falou no passado com os homens por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de profecias. Mas o autor dos Hebreus diz: agora não. Nos últimos dias, Ele nos tem falado pelo Filho, isto é, por meio de Jesus Cristo unicamente. Então aqui, nessa dispensação, Deus ainda está se revelando. Mesmo se revelando de várias formas, isto é, falando com Moisés, dando sonhos aos patriarcas, visões aos patriarcas, mesmo assim, Deus ordena que Moisés grafe a sua palavra, que ele risque, que ele ali faça a palavra escrita para que o povo então tenha essa lei de forma perpétua. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu o altar. Ele fez um altar ao pé do monte
O altar simboliza o próprio Deus aqui. Enquanto que as colunas, nós lemos que ele erigiu também 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Essa é a cerimônia que ele está fazendo. Ele monta um altar, não é? E o altar representando a Deus, e ele também monta ali 12 colunas simbolizando o povo, simbolizando a igreja do Antigo Testamento, simbolizando a família de Deus, simbolizando o povo de Deus, a nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Símbolo, não é? Ele usa símbolos. Então haverá uma união entre Deus e o povo. E Moisés então erige, não é? essas duas figuras. E ele erige ao pé do monte um altar, a semelhança do que fazia Noé e Jacó. Nós lembrarmos lá da narrativa dos patriarcas, nós vamos ver os homens Abraão, nós vemos Jacó, vemos Noé, chegando no local e erigindo um altar. Embora ali não haja referência direta a sacrifício, mas quando nós estudamos Gênesis, eu disse aos irmãos, não existe altar sem sacrifício. Se existia um altar, era porque existia um sacrifício. O sacrifício, a ideia do derramamento de sangue, de uma morte substitutiva, ela ocorreu desde Gênesis, no contexto da queda, quando Deus cobriu a vergonha dos nossos primeiros pais, fazendo a cobertura para eles de pele de um animal que foi morto. Os irmãos devem lembrar disso aí também. Pois bem, Moisés faz aqui as 12 colunas, monta o altar para que então haja a aliança. Agora, como ocorre a aliança? Moisés, nós lemos aqui, que Moisés, no verso 5, envia alguns jovens dos filhos de Israel, é forma sábia apenas de Moisés, não é? Os sacrifícios aqui, embora não tenha sido ainda estabelecido o sacerdócio levítico, ele será estabelecido posteriormente, mas como eu disse, a ideia do sacrifício já vem na história de Israel, desde antes de Abraão, em um certo sentido, como fiz referência aqui à queda dos nossos primeiros pais. O que ocorre é que Moisés escolhe jovens, porque os jovens são mais fortes, né? Pelo menos deveriam ser, né? Mais fortes fisicamente, então eles tinham mais condição de tomar ali animais, ovelhas, bois, enfim. No verso 5 nós lemos, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Só para elucidar os irmãos, aqui Moisés faz referência a 2 sacrifícios. Ao holocausto, o holocausto era a oferta queimada totalmente. O holocausto era uma forma, Deus vai estabelecer isso no livro de Levítico. Os irmãos encontram holocausto e as ofertas aqui chamadas de pacíficas, mas também conhecidas como oferta de comunhão, vão encontrar as duas, respectivamente, no capítulo 1 e no capítulo 3 do livro de Levítico. Ali está toda a forma como se deveria oferecer ao Senhor holocausto e como se deveria oferecer oferta pacífica, oferta de comunhão. O holocausto era uma oferta que era totalmente destruída, se levava um animal diante do Senhor, se levava ao sacerdote, lá em Levítico, e então o sacerdote queimava todo o animal. O animal, ali os irmãos vão encontrar em Levítico, eu não vou ler porque senão nós vamos levar muito tempo aqui, mas os irmãos vão ver ali que há como que um coro dizendo que a oferta era agradável ao Senhor. O aroma era agradável ao Senhor. O animal era destruído totalmente e a fumaça que subia era agradável ao Senhor. O Senhor se agradava daquela oferta. A oferta de holocausto, ela era totalmente destruída. Ninguém comia daquela parte, não é? Simbolizando a total destruição do pecador. Uma morte substitutiva, aquele que havia pecado contra Deus deveria morrer. Já a oferta pacífica, que é aparecida aqui, chamada também de oferta de comunhão, de sacrifício de comunhão, ela não era destruída totalmente. O animal era levado, era conduzido ao sacerdote, e no momento do sacrifício, aquele animal era repartido. Em Levítico 3, os irmãos encontram todas as regras ali, em Levítico 7, também, se eu não me engano, os irmãos vão encontrar toda a descrição ali. O que ocorria nas ofertas pacíficas, ofertas de comunhão, era que os sacerdotes queimavam uma parte para o Senhor,
ficavam com uma parte para si, para comer, e dava a parte para o ofertante. E simbolizava a comunhão diante do Senhor, quando todos estavam sendo recebidos pela morte ou pelo derramamento de sangue, que eu ainda vou fazer referência aqui. Estou falando da morte. A morte daquele animal simbolizava uma entrega total a Deus e uma comunhão com Deus e uma comunhão entre si. Percebam já que como essa figura que Deus idealizou e instituiu no Antigo Testamento, essa figura, ela aponta para a realidade espiritual a realidade espiritual da qual nós desfrutamos em Cristo. E quando nós celebramos a Santa Ceia, relembramos a morte do Cordeiro, a destruição do Cordeiro, a morte substitutiva, isto é, um inocente, no caso é o animal aqui, morre no lugar do pecador, o homem que é pecador. Cristo, ele é morto, não é? E quando nós celebramos a Santa Ceia, relembrando a sua morte, relembrando e anunciando a sua morte até que ele venha, como diz Paulo aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, o que nós estamos fazendo? Nós estamos também em comunhão, nós estamos também anunciando a comunhão que temos em Cristo, a comunhão que temos no Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus da igreja, que é o Deus dos crentes. Então, holocausto, oferta, queima total do animal, e a oferta pacífica, parcial, como eu disse, uma parte era para o Senhor, uma parte para o sacerdote e uma parte para aquele que ofertava o animal. E houve derramamento de sangue, irmãos, aqui, porque nós lemos no verso 6 que Moisés tomou metade do sangue, isto é, os animais estavam sendo mortos, levados pelos jovens, e metade do sangue ele põe em bacia, e a outra metade ele joga sobre o altar. Lembra que eu disse, o altar é o símbolo do próprio Deus ali, né? Em certo sentido. É a aliança que está sendo entre Deus e o povo. E ele derrama o sangue sobre o altar. E assim como Moisés leu o livro antes do derramamento de sangue, quando ele leu todas as palavras do Senhor, nós lemos no verso 7 que ele toma o livro da aliança novamente, e ele lê novamente o livro e o povo, de novo, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Vejam que o povo está aceitando a aliança, ele está se submetendo à aliança que Deus está fazendo com o seu povo. No verso 8, então, tomou Moisés aquele sangue, que é a outra metade, e aspergiu sobre o povo. Claro, por que sobre o altar? Porque não tinha como ele aspergir sobre Deus, né? Então havia um símbolo ali, apenas, né, uma simbologia de Deus dentro do seu povo. Mas vejam que Moisés não toma o sangue para jogar sobre as 12 colunas, porque ele não é supersticioso. Ele joga sobre o povo, né, porque a coluna não tem o valor em si, ela apenas era uma simbologia para o povo todo, para a comunidade toda, para a igreja toda ali naquela dispensação. Ele toma o sangue e asperge sobre o povo. E diz, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Há derramamento de sangue, irmãos, porque eu pedi ao presbítero Jonas que lesse Hebreus 9, 11 a 28, onde o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou Moisés a grafar o capítulo que nós estamos estudando, mostra bem ali que essa aliança, essas figuras do Antigo Testamento, elas são concluídas, elas são plenamente cumpridas no sacrifício de Cristo. E ali no capítulo 9 de Hebreus, no verso 22, nós lemos que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê, irmãos? Porque a aspersão do sangue no altar e no povo simboliza a união entre Deus e o povo. Explicando em outras palavras, a vida que passa pela morte, porque o que nós temos aqui, nesse contexto, é um animal morto. Era um ser que tinha vida. E essa vida passa pela morte. Então o animal, ele é morto. E sendo morto, ele é recebido, né, em certo sentido, obviamente, simbólico, essa vida que passou pela morte, ela é recebida pelo próprio Deus.
de forma graciosa. Deus está fazendo uma aliança. Deus está fazendo um pacto com esse povo. Está ratificando o pacto, na verdade. Está dizendo, eu serei o seu povo. Não foi isso no capítulo 19 que nós lemos? Se vocês obedecerem a minha palavra diligentemente, vocês serão sacerdócio real, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são meu povo. O povo disse amém. Nós faremos tudo. Agora novamente. Então, ratificando a aliança, tem que haver o derramamento de sangue, simbolizando essa vida que passa pela morte e que é recebida de forma graciosa pelo próprio Deus. Esse ritual, irmãos, deveria ser observado, e anotem isso, esse ritual aqui, ele deveria ser observado até que viesse o derramamento, não é, de sangue do sacrifício perfeito. Porque esse sacrifício aqui não é perfeito. Ele é simbólico, é o autor dos Hebreus que diz. Ainda que simbolicamente, ainda que misteriosamente, é isso que o autor aos Hebreus diz, sangue de bode, de carneiro, tenha purificado o povo, quanto mais o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Na verdade, esse é um símbolo. É por isso que os crentes do Antigo Testamento, à semelhança dos crentes do Novo, também são salvos pela fé em Cristo Jesus. Pelo Cristo que viria. Não pelo Cristo que estava presente. Não como na nova dispensação, agora na nossa época. Então eu dizia, esse ritual do derramamento de sangue, ele deveria ser observado, ele deveria ser realizado até que viesse o derramamento do sangue, o derramamento perfeito do sangue por meio do sacrifício perfeito, que é o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue aqui serve de sinal da aliança que Deus faz com Israel, com o seu povo, não é? E aponta para essa união, como eu já disse. Qual é a questão aqui? A morte de um inocente. Porque que culpa tem o animal? Se Israel é pecador mesmo como nós somos, a igreja do Novo Testamento. Se um homem é pecador e um animal morre, que culpa tem o animal? Não é? Ele é um inocente nesse sentido. Então um inocente morre no lugar do culpado. E por meio do derramamento desse sangue de um inocente, Deus aceita o pecador. Deus aceita, no caso aqui, o povo de Israel na sua presença. O que significa que isso é um tipo, é uma figura, é um símbolo, aponta para o Cristo que viria para o sacrifício do nosso Senhor. Por isso que em Mateus, no capítulo 26, no verso 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. E ele diz, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Cristo usa as palavras, irmãos, semelhantes às palavras de Moisés, isto é, o sangue é derramado, o sangue é aspergido, e o povo é aceito por Deus pelo sangue do cordeiro, pelo sangue do animal morto. E Cristo, quando institui o sacramento da Santa Ceia, ele diz, este é o sangue da aliança. Não mais o sangue, à luz de Hebreus, não mais o sangue da antiga aliança, não mais o sangue da aliança que Deus fez, é isso que a todos os Hebreus capítulo 9 diz, não mais a aliança feita com Moisés, que pegou o sangue dos animais, aspergiu sobre o povo. Depois ele cita Levítico, e dizendo, aspergiu também sobre o tabernáculo. Não mais esse sangue. Cristo instituindo a Santa Ceia, diz agora o meu sangue. É este sangue, um novo símbolo agora. É o cálice de vinho que nós vamos tomar daqui a pouco. Este é o sangue da nova aliança, o pacto que Deus fez com o seu povo. Vamos avançar. Nós ainda temos tirar lições e celebrar
Santa Ceia. Voltando aqui a Êxodo 24, né, depois dessa cerimônia, nós lemos nos versos 9 a 11 acerca da revelação que Deus fez de si mesmo, uma revelação visível a Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos de Israel. Eles subiram, nós lemos no verso 9, e viram a Deus, no verso 10, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira. A pedra de safira, eu não conheço nada de joia. Eu não sei nem o que é bijuteria. Mas eu tenho que pesquisar, não é quando estou estudando. A pedra de safira, os irmãos devem conhecer, é uma pedra azul, né, muito bela, muito bonita, brilhante. E na época aqui do Antigo Testamento, era uma pedra de grande valor monetário e muito desejada pelos outros. Quando o apóstolo João revela a visão que ele teve dos novos céus e nova terra, ele faz referência também a um pavimento com pedra de safira, ele faz comparação com ouro, não é? Por quê? Porque é o que talvez o que tenhamos mais de valioso, então, humanamente falando, ele compara, não é, os novos céus e a nova terra com isso. Essa visão que eles têm aqui, eles veem a Deus, é isso que nós lemos aqui, e viram o Deus de Israel, no verso 10, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira. Literalmente no texto hebraico são tijolos, são pedaços de pedra de safira, e Deus estava sobre aquele muro, que se parecia com o céu na sua claridade, não é? Azul. Só para já informar os irmãos, quem eles veem aqui? Eles veem Deus Pai? Eles veem a Cristo. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, que nós estamos estudando, capítulo 1, no verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É o Cristo. Aqui ele aparece de forma pré-encarnada. Ele ainda não encarnou, ainda não nasceu. Deus é invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é invisível. Ele só pode ser visto unicamente por meio de Cristo, na segunda pessoa da Trindade Santa. Isso é realidade em todas as épocas do mundo, inclusive no Antigo Testamento. Quando Deus se queria revelar visivelmente, então ele revelava o Senhor Jesus Cristo, não encarnado, mas Deus em forma de homem, isto é, a segunda pessoa da Trindade Santa. E veja no verso 11, ele não estendeu a mão, nós lemos. Moisés nos diz que o Senhor não estendeu a mão. Estender a mão aqui tem o sentido de matar. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Por que Deus não mata esses homens? Porque ele usa da sua condescendência, ele está revelando a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. E esses homens aqui, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciãos, nós lemos aqui no finalzinho do verso 11, que eles viram a Deus e eles comeram e eles beberam. Não é essa a tradição no contexto deles, e era no contexto dos patriarcas? Quando havia uma festa, e até hoje já, né? Essa tradição, quando há uma festa, quando há uma alegria, se quer comer e se quer beber, não é? Pois é isso que eles fazem. Eles aqui comemoram, irmãos, a graça de Deus, a pura graça de Deus. O que Deus fez, irmãos? Deus deu a lei, Deus fez a aliança com o povo e Deus não matou o povo. O que a lei revela? Revela o poder de Deus, revela a santidade de Deus e revela os pecados do povo. Revela a incapacidade que o povo tem de servir a Deus por si só. Não é esse o papel da lei? O papel da lei não é nos conduzir a Cristo? Porque ninguém será salvo por obra da lei. Ninguém lê os 10 mandamentos, ninguém lê as leis cerimoniais, religiosas, morais do Antigo Testamento e diz: opa, beleza, eu estou dentro do plano, eu estou fazendo a vontade de Deus, então Jesus pode voltar e me levar. Ninguém faz isso. Quando nós nos deparamos com as leis, então nós dizemos: miserável homem que eu sou. Como o apóstolo Paulo. Paulo diz: se não fosse a lei, eu não sabia o que era pecado. É a lei que me diz que é pecado.
E o papel dela é essa. Então Deus chamou o povo, deu a lei para o povo e disse, olha, eu sou assim, eu sou perfeito, eu sou santo, eu escolhi vocês, para que vocês sejam santos também. E o povo diz, o que o Senhor falou, nós faremos. Não que isso não seja relevante, porque nós também fazemos votos e pactos com o Senhor. Quando nós professamos a nossa fé de forma pública, nós dizemos, nós serviremos ao Senhor. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós também trazemos à memória a obra do Senhor, e aí aproveitamos a oportunidade para renovar o nosso desejo sincero de servir a Deus, fugindo do pecado, agradando ao Senhor de acordo com a vontade com a sua vontade revelada. Deus deu a lei, revelou a sua santidade, revelou a incapacidade do povo, se revelou visivelmente ao povo, mas ele não matou o povo. Ele poderia ter matado o povo, não é? Mas por que ele não matou o povo? Porque o animal tinha sido morto. Ele não matou o povo porque havia um ser, ou vários seres aqui no caso, animais, sendo mortos no lugar do povo. Então Deus aceita o povo. E esses homens comem e bebem. Eles festejam, então, a graça de Deus revelada ao seu povo. Lições, irmãos, para nós concluirmos. Primeira lição, irmãos, no contexto da aliança, já que nós estamos no contexto da aliança, não é? Somos conhecidos como crermos na teologia do pacto, na teologia da aliança. Uma lição que é tirada daqui é que no contexto da aliança, a responsabilidade maior é da liderança da igreja. No caso dos presbíteros da igreja. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel. Então Deus dá essa responsabilidade, irmãos, para os presbíteros. Eu estou aplicando para nós aqui, não é? Nós não temos os anciãos de Israel, nós não temos Nadab e Abiú, nós não temos Moisés, mas temos os presbíteros, nós, pastores, que Deus, por causa da sua misericórdia e da graça, escolhendo as coisas piores do mundo, nos chama para servir ao Senhor, servindo a igreja, instruindo a igreja, pastoreando a igreja. E dentro dessa responsabilidade, que é grande, não é? Que é uma obra excelente, porque quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Por causa da excelência dessa obra, nós, os presbíteros, temos a maior responsabilidade de conhecer a lei do Senhor. De conhecer e viver os mandamentos do Senhor. Nós temos de ser os primeiros a ver e a compreender a revelação de Deus. E no nosso caso, a revelação de Deus, ela está contida nas páginas da Bíblia Sagrada, que nos revelam o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Como os irmãos têm acompanhado a exposição de Êxodo, acompanharam a exposição de Gênesis, se Deus permitir, os outros livros que virão, os irmãos têm percebido que, de fato, a Bíblia toda aponta para o Senhor Jesus Cristo. E nós, que estamos na frente da igreja, temos o dever de conhecer a Cristo e de conhecer a revelação de Deus. Segunda lição, que é uma lição aqui, o sangue, no contexto da aliança, tem que ser derramado. Não que ele tenha que ser derramado várias vezes. Essa era a forma que Deus, na sua sabedoria, utilizou para administrar o momento da antiga dispensação da graça. Naquele primeiro momento da sua revelação àquela nação, ao povo de Israel. Ali sim, os sacrifícios eram repetidos, os sacrifícios eram feitos, o sangue era derramado constantemente. Agora, na nova aliança, já houve o derramamento do sangue perfeito, que é o derramamento de Cristo, como os irmãos leram e conhecem Hebreus 9. E como já fiz referência a Mateus 26, 28 também, quando Cristo disse que o seu sangue é o sangue da aliança, sacrifício perfeito. Quando Pedro escreve a sua primeira epístola, logo no início, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Pedro diz: houve a aspersão do sangue de Cristo. Quando Cristo é conduzido ao Calvário e o seu sangue é derramado, então aquilo é a aspersão do sangue de Cristo, é o derramamento do sangue perfeito, do sacrifício perfeito, do sacerdote perfeito, da vítima perfeita em prol
do seu povo, em prol da sua igreja. Terceira e última lição, irmãos. E agora nós vamos fazer isso. Festejemos, então, a aliança do Senhor. Festejemos as obras do Senhor, a revelação que Deus faz na pessoa de Cristo. Celebremos a aliança que Deus fez conosco, por meio do derramamento do sangue de Cristo. Celebremos a Santa Ceia. Cristo usou, em Mateus 26, que eu já li com os irmãos 28, as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 31. Em Jeremias, o povo de Israel, que havia dito: faremos tudo o que o Senhor disse. Nós faremos e obedeceremos. No contexto de Jeremias, esse povo é idólatra, é prostituto, é pagão, porque se mistura com outros povos. Cai nas práticas que Deus havia proibido na sua aliança. E Deus, de forma graciosa, levanta o profeta Jeremias e diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ele faz referência à aliança lá de Êxodo 24. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Eles não cumpriram com a aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. É o que ocorre conosco agora. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, são objetos da graça do Senhor, da obra do Espírito Santo, são objetos do lavar regenerador do Espírito Santo. Esses têm a lei, não mais em pedras, mas agora a lei está no coração, impressa no coração. O Espírito de Deus coloca a sua lei no nosso coração, imprime a lei na nossa mente para que nós agora vivamos de conformidade com a vontade do Senhor. Não ainda de forma perfeita, é verdade, estamos aguardando. Paulo, quando fala das palavras da administração da ceia, ele diz: anunciamos a sua morte até que ele venha. Então nós estamos aguardando a volta definitiva do Cordeiro, mas em comparação com a antiga aliança, nós estamos melhor no que diz respeito à revelação. Nós temos muito mais revelação da parte de Deus. Nós somos objetos da nova aliança que Deus instituiu por meio de Cristo conosco. Por isso nós temos que celebrar essa aliança, irmãos. Por isso nós vamos agora, depois de cantarmos, celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o nome do Senhor, vamos engrandecê-lo. Enquanto louvamos, eu convido